magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria. Obrigado, queridão. Falou. Obrigado. Pessoal, uma boa noite a todos. Com muita alegria que nós retornamos com os nossos estudos mais essa semana. Deixa eu colocar aqui, né, minha cara aí, que eu esqueci de liberar aqui a webcam. Ai, ainda tomo couro dessa internet. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Quem tá com a webcam ligada, faz um joinha aí, ótimo. E quem tá no estudo aí, só no chatzinho, dá um joinha aí também pra gente saber. Tá tudo bem? É uma saudade muito grande para nós também, pessoal. Viu, Carminha, Patrícia? Muito obrigado, pessoal. Então tá. Gente, nós vamos falar hoje da passagem, né, da cura aí do Senhor, do leproso, né? Uma passagem que tem 1 milhão de informações para nós, que tem 1 milhão de possibilidades de interpretações. Nós vamos, como sempre, trabalhar uma delas, né? Uma das possibilidades, assim, de interpretação à luz da filosofia do espiritismo, né? Para a gente conseguir se encontrar, né? Se ver nessa passagem, muitas vezes, e ver aí o que a gente consegue aprimorar, né? Então, eu vou trazer a passagem, está contida também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para quem quiser buscar lá depois, não precisa nem de recorrer lá à Bíblia, né? Se for o caso, a gente recomenda, né? Busca lá. Mas se é preguicinha bater, né? Tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, o acesso está mais fácil. Então, a gente vai trazer aqui a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. No Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar essa passagem em Mateus, no capítulo 8, e também a encontraremos em Lucas. Ok? Então, depois eu tenho que reencontrar aqui onde está em Lucas a passagem, mas a gente vai trabalhar com... Em Marcos, desculpa. Vai trabalhar com Mateus, capítulo 8. E vamos fazer as nossas considerações aí a respeito. Então, vamos lá. Vou trazer aqui a leitura da passagem na íntegra para a gente poder conversar a respeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 13, fazer o bem sem ostentação. E se a gente não prestar atenção, a gente vê aí incoerências nessa passagem, né? Então, Mateus anota assim para a gente. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor,
se quiserdes, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Ó, gente, e aqui está em fazer o bem sem ostentação, hein? Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. E Jesus fala, não conta para ninguém, mas vai se mostrar ao sacerdote. O que isso quer dizer para nós, né? Quando nós... Primeira coisa, contextualizações. Gente, hoje em dia, inclusive, dado a um monte de circunstâncias de melhoria do sistema de saúde, e se falando de Brasil, se falando de Minas Gerais, né, Contagem, melhorou demais, exponencialmente, o nosso sistema de saúde, né? Então, assim, na minha infância, inclusive, era muito comum ver aqui na Avenida João César de Oliveira, principalmente aos sábados, um monte de pessoas com hanseníase, que é a lepra, né, da época de Jesus, é a mesma enfermidade. Mas eram muitos, eu não sei se... Acredito, né, que todo mundo que está aqui mais vivido que eu vai se lembrar disso, da quantidade de pessoas com hanseníase que tinha ao longo da João César, com o seu pratinho de esmola, né, com sua vasilhinha e tal, solicitando amparo. E a sumida, vamos falar assim, deles, não quer dizer que era o acontecido à época de Jesus. É porque a gente tem hoje várias casas de apoio diferentes para receber as pessoas com hanseníase, para dar a elas amparo. Isso condições, né, de viver bem, ou bem de acordo com a medida, né, do possível, no sentido de quem não tomou a vacina, por exemplo, ou não faz uso de medicação, que já tem medicação, que assim que descoberta, né, a hanseníase, faz uso da medicação e a enfermidade ela fica paralisada, vou falar assim, né? Estanca os processos de deterioração do corpo. Então, é muito importante a gente saber que hoje a hanseníase é uma enfermidade que, ao ser detectada a tempo, o controle da enfermidade, a pessoa não precisa de perder, né, mais pedaços do corpo, né, como aconteceu na época de Jesus. Mas pensemos que na época do Cristo, ainda não havendo vacinas, os tratamentos muito limitados, as ervas, as medicações naturais, as pessoas que contaminavam-se com a lepra sofriam extremamente um preconceito e era da lei que elas fossem afastadas. Então, quando a gente lê a passagem, Jesus fala assim, ó, não conta para ninguém, mas vai se mostrar para o sacerdote. Todo mundo já sabe por que era isso? Por que tinha que se mostrar ao sacerdote? Quem não sabe o porquê, nós vamos ler aqui uma passagem que está em Levítico, capítulo 13. E a gente vai entender assim, muita coisa legal desse leproso para aplicabilidade na nossa vida. Gente, na época de Jesus, olha o que passava uma pessoa com hanseníase. Capítulo 13 de Levítico. E cabe entender aqui que
as leis divinas são apenas 10, que são os 10 mandamentos de Moisés. Né? Lá em Deuteronômios tem os 10 mandamentos, e depois, eu esqueci em qual outra passagem que está lá os 10 mandamentos que Moisés, Êxodo, né? Aonde Moisés quebra lá, né, as tábuas lá de pedra, que ele fica chateado com o pessoal, né? Ele sobe para o monte para conversar com Deus e fica lá um tempo. Quando ele volta, o pessoal está lá adorando o bezerro de ouro. Moisés fica bravo, quebra as tábuas, aí depois tem que ir lá e buscar elas de volta para poder dar prosseguimento ali ao trabalho que ele tinha. Então, assim, o que acontece? Os outros mandamentos, inclusive que estão em Levítico, né, são mandamentos religiosos, mas não necessariamente mandamentos de Deus. Por mais que a gente vai ter aqui, né, e aí a gente tem que entender que o Moisés traz um monte de lei que viesse a auxiliar nas relações humanas, vamos falar assim. E a lepra é uma doença transmissiva, né, contagiosa. E aí é importante ter alguns cuidados. Mas olha o tanto que nós evoluímos. Olha como que era o cuidado à época de Jesus ainda. Então, lá em Levítico, capítulo 13, está lá, as doenças de pele. Javé falou para Moisés e Arão: quando alguém tiver na pele uma inflamação, um furúnculo ou qualquer mancha que produza a suspeita de lepra, será levado diante do sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a parte afetada. Se no lugar do doente o pelo se tornou branco e a doença ficou mais profunda na pele, é caso de lepra. Depois de examinado, o sacerdote o declarará impuro. Olha que coisa, hein? E aí, se foi declarado impuro, o sacerdote isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia, examinará de novo o doente. Se observar que a doença permanece sem se espalhar pela pele, tornará a isolá-lo por mais 7 dias. Se então verificar que a mancha não ficou mais branca, não se espalhou pela pele, o sacerdote vai declarar puro aquele homem, pois se trata de furúnculo. A pessoa lavará sua roupa e ficará pura. Mas se o furúnculo se alastrar sobre a pele, depois o enfermo for examinado e declarado puro, ele deverá se apresentar de novo ao sacerdote. O sacerdote examinará e, se declarar impuro, trata-se de lepra. Olha como é que são as coisas. Gente, quando é detectado no ser a lepra, a partir do versículo 45, a lei sobre o leproso, olha o que diz para a gente as leis da época de Jesus. Quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro. Ficará impuro enquanto durar a sua doença. Viverá separado e morará fora do acampamento. E aí, né, para facilitar a situação deles, o leproso andava também com um sino, né, ou algo que fizesse barulho, para que ele pudesse sinalizar para as pessoas que ele era um leproso, para que elas pudessem se afastar. E aí, não era dado ao leproso a possibilidade de convívio social. Olha que tristeza, né, de vida. No entanto, Jesus, quando retorna do monte para orar, e aí começa a nossa saga do leproso ousado, né? E, gente, para quem não sabe, né, acredito que todo mundo nessa altura do campeonato da vida já sabe que a lepra, quando não tratada,
a pessoa ela vai se deformando, né? Ela perde pedaços do corpo, as feridas, ao não serem tratadas, dá mau cheiro, né? Como qualquer ferida que não for tratada, e aí gera o que a gente chama aí, né, de infecções, né? A coisa vai ficando complexa. E esse leproso, ao saber que Jesus passaria naquele determinado lugar, descendo do monte, e um monte de gente seguindo, ele, olha que interessante, ele vai ao encontro de Jesus, que era algo proibido na época. E ele adora Jesus. Lembra quando a gente vai estudar no Espiritismo sobre a prece? Nós fazemos 3 coisas na prece: pedir, louvar ou adorar e agradecer. Essas 3 coisas. A adoração é o reconhecimento da grandeza de Deus sobre o universo. E aí, ele louva e adora Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Gente, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolvam, para que nós estejamos ligados, né, em vibrações de amor, entendimento e paz, para entender a agitação desse miserável da época, que era alguém fadado a viver em isolamento. E ele fala com Jesus num ato de muita coragem e ousadia, que ele não poderia ter feito aquilo por causa das leis da época, mas também de muita humildade. Ele fala: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. E Jesus ensina para a gente, lá na frente, depois da sua experiência, quando os apóstolos falam assim: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensina o Pai Nosso. E no final do Pai Nosso, ele diz assim: e seja feita a vossa vontade. O leproso, antes de conhecer o Pai Nosso, ele já fala assim: Senhor, se quiseres, pode me curar. Gente, da mesma forma que a lepra ela deteriora o corpo físico, nós temos doenças morais que deterioram o perispírito. Quem já leu aí alguma obra espírita que fala o termo ovoide, né? Ovoidização, que é o espírito perder, né? O espírito entrar num nível energético e moral tão complicado que ele perde a forma humana e ele fica parecendo, literalmente falando, um ovo. Se a gente parar para observar, o leproso, se ele for perdendo, né, todos os membros que a lepra corrói, lhe sobra o tronco, e se a gente olhar de longe, da mesma forma de ovoidização, né? Fica ali só um contorninho, e a gente percebe hoje, com os estudos da medicina tradicional chinesa e alguns estudos de algumas técnicas terapêuticas que nós já temos hoje, por exemplo, chamada leitura corporal, que é a leitura das emoções sendo representadas em problemas do corpo físico, a gente percebe que quando você tem alguns problemas emocionais e mentais mal resolvidos, o seu corpo vai responder por isso em alguma parte. É o que a gente chama de somatização. Na psicoterapia e até mesmo hoje em alguma parte da ciência, como a psiquiatria já estuda isso, algumas vertentes da medicina já chamam de doenças psicossomáticas. Algumas doenças psicossomáticas, né, ou na verdade todas as doenças psicossomáticas, são aquelas questões mentais mal resolvidas que vão se transformando em dores pelo corpo. Olha que interessante, né? Então, a gente vai compreendendo que o nosso corpo vai dar alguns sinais. Vou dar um exemplo para vocês.
para quem nunca ouviu falar esse termo, né, de leitura corporal ou doença psicossomática. Quando a gente sente muita dor aqui no trapézio, esse músculo do trapézio, por mais que você possa dizer que é o seu trabalho, postura, essas coisas, elas influenciam para manifestar algo que você está vivendo de excesso de responsabilidade assumida. Você pode observar que muitas pessoas fazem o mesmo trabalho, mas só alguns desenvolvem determinadas problemáticas. Então a pessoa fala, mas é porque no meu trabalho eu faço tal esforço e isso acontece. Tem pessoas que executam o mesmo trabalho uma vida inteira e não tem dor aí nesse lugar. Quando você desce um pouquinho mais do trapézio e vem aqui para a região das costas, que não dá para eu mostrar, né? Mas vamos colocar assim, abaixo da escápula, numa faixa mais central do corpo, nós vamos ter ali responsabilidades assumidas. Ali a gente vai ter por medo. Minto, lá na região lombar. Na região lombar, nós vamos ter lá responsabilidade, excesso de responsabilidade assumida por causa de medo. Então, quando nós vamos buscando no campo das emoções o motivo das dores, nós vamos ver que elas têm vínculo emocional. E quando a gente vai abaixo da lombar, quando começa a doer nessa região abaixo da lombar ainda, nós vamos encontrar ali medo e somado de insegurança. Dor no joelho, as pessoas vão identificar como resposta no campo emocional de baixa valorização de si mesmo. Ah, mas eu bati o meu joelho na quina da cama. Ok. Né? O que levou você a dar essa pancada? Foi uma desatenção? Sim. Mas por que na sua desatenção você machucou o seu joelho? E aí vamos fazer uma pesquisa. Como que está a sua capacidade de valorizar você mesmo? Gente, pode parecer uma viagem. Mas quando você pega essa pessoa e examina essa pessoa, no campo das emoções, ela de fato tem dificuldade de se valorizar. Então, lá no estudo da China, né, na medicina tradicional chinesa, lá na acupuntura, os chineses descobriram a importância dos nossos órgãos vitais vinculados às nossas emoções. Por exemplo, pessoas excessivamente medrosas, elas vão ter um distúrbio qualquer lá no rim. O excesso de medo atrapalha o rim. Ou um rim funcionando de forma ruim coopera para que a gente venha ter mais medo. Olha que interessante. No campo da medicina tradicional chinesa, doenças de pele, como a lepra, por exemplo, elas estão associadas a problemas no pulmão. Então, o chinês, para tratar alguém que tem problema de pele, vai tratar o pulmão da pessoa. E no campo emocional, o pulmão está vinculado a excesso de tristeza e melancolia. As pessoas excessivamente tristes e melancólicas têm tendência a desenvolver problema de pulmão. Pega uma pessoa que tem bronquite e vê se ela não é saudosa, se ela é melancólica. Via de regra, as pessoas que sofrem de bronquite são lá melancólicas, saudosas, têm saudades do passado, né? E geralmente, quando a bronquite ataca muito criança, né? São aquelas crianças mais fechadinhas, melancólicas, elas são meio assim, não se acham aqui no agora. Então perceba, ao entender que o corpo físico tem uma resposta das suas emoções, uma pessoa que tem lepra e começa a perder partes do corpo, talvez ela perdeu antes, no campo emocional, a capacidade de interagir com as pessoas naquilo em que a lepra fez ela perder do corpo físico. Está tranquilo de entender? Por exemplo, os nossos pés,
dentro dessa leitura emocional, física, elas têm a ver com o nosso equilíbrio, literalmente falando, no direcionamento da vida. Então a pessoa vai perdendo direcionamento da vida, vai perdendo direcionamento da vida, vai perdendo direcionamento da vida, vai andando por caminhos tortuosos, a enfermidade da lepra vai lá e retira o pé dela. Para que ela talvez não caminhe, e aí vem a fala de Jesus, vai, não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Então, cada membro perdido, talvez, antes, houve uma perda emocional referente àquela situação. Olha que interessante. Então, uma pessoa, para perder um membro físico, gente, ela perdeu muita coisa antes a nível mental, emocional e espiritual. Os espíritos falam para Allan Kardec assim, no livro dos espíritos, o corpo é uma cópia do perispírito e não o contrário. Então a pessoa, quando ela chega a perder no corpo físico, ela já perdeu no corpo espiritual há mais tempo. Ela já perdeu no campo emocional há mais tempo. Então perceba que para esse ser chegar a perder parte do físico dela por uma doença, muito provavelmente, ela já se perdeu muito no campo emocional e mental dela, a ponto de desfigurar a coisa mais difícil que a gente tem, que é o corpo físico. Chico Xavier já falava de pessoas que eram belas no corpo físico e que no plano espiritual se assemelhavam a verdadeiras bruxas dos contos de fadas. Por quê? No plano espiritual, o perispírito é moldado aos sentimentos e aos pensamentos. E aí, ao sair do corpo físico, a pessoa toma a forma das suas emoções e dos seus sentimentos. Agora, imagina a intensidade desses pensamentos e desses sentimentos para atingir o corpo físico. Para chegar a decompor o corpo físico. É muito sério e muito grave. Mas o mais interessante no caso desse, né, por exemplo, é o desejo de se curar. É a busca por Jesus. E Jesus já disse, eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Nós, ao adoecermos moralmente, às vezes a gente tem vergonha, não sei vocês, mas eu, particularmente, determinadas ações que eu tomo às vezes, eu sinto vergonha de rezar. Vocês já sentiram vergonha de orar? Eu já. Eu já cometi atos de falar assim, não, Deus, eu não quero nem pensar no você agora. Que eu estou assim, rebentado por dentro. Gente, é nessa hora, é importante de buscar Jesus. Porque o leproso, ele ignorou a lei humana da época. A lei humana era, se afasta. O leproso grita para o Cristo. Entende? E tinha uma multidão cercando Jesus. Se tinha uma multidão cercando Jesus, como fala a passagem, ele provavelmente devia estar afastando um monte de gente enquanto ele passava. Porque ele, para gritar e Jesus ouvir, você tem noção? Que ele devia ter ou um pulmão muito bom, ou ele estava passando assim, abrindo caminho, porque ninguém queria chegar perto dele. E olha a humildade dele. Leproso, ele não se deixou vencer pela vaidade. No fundo, a gente espírita chama de orgulho e vaidade, né? A vergonha. Mas ele não se deixou limitar pela vergonha de ser um leproso. Ele venceu isso. Então, ele é um convite para nós de vencer-se, de vencer a si mesmo. Não interessa o erro que você cometeu. E eu falo isso para mim também. Se assim que você acabar de cometer esse erro, você tiver coragem o suficiente, corre e grita por Jesus nas suas preces. Porque Jesus é o único que vai ter coragem de tocar você nessa hora.
Porque determinados erros que você comete, se você contar para um vizinho, para um amigo, para um parente, você vai ser repudiado tal qual o leproso. Mas o Cristo não. Esse vai te receber com maior amor e carinho. Porque é isso que ele faz. Então, os que se reconheceram aí, como eu, de cometer alguns erros, de se sentirem puro para rezar, gente, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e o esforço em domar as suas inclinações más. Corre e grita para Jesus. Não interessa quantas vezes você cometer esse erro. É melhor você correr para Jesus a cada vez que você cometê-lo do que você deixar isso acumular em forma de lepra ou outra enfermidade qualquer. Me entendem? Então não deixe essas coisas acumular mais. Corre para Jesus. Ah, não, vou ficar errando e pedindo perdão? Que seja. Uma hora isso vai parar. Uma hora isso vai se esgotar. Então, a Olga falou aqui, né, do livro Ícaro Redimido, que fala sobre questão de ovoidização, e é mesmo, né? Tem também no próprio livro, se não me falha a memória, Missionários da Luz, do André Luiz, também fala sobre isso e tal. Então, não percamos a chance de buscar Jesus, porque Jesus faz o que a maioria, e eu não vou falar todos, mas eu vou chutar uns 99% dos religiosos fazem. Jesus faz o contrário. Jesus reintegra o leproso à sociedade. E a gente tem dificuldade de fazer isso. A gente tem dificuldade de aceitar que uma pessoa que errou muito, ela possa se ver livre dos seus erros. Porque a gente não tem um coração puro o suficiente para, ao ouvir de uma pessoa que está arrependida, conseguir consultar o coração dela como Jesus fazia e entender que aquilo é uma verdade. Nós temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade de entender que coração é terra que ninguém pisa. E ao coração ser terra que ninguém pisa, nós duvidamos demasiadamente das pessoas por um único motivo. A gente se conhece. E muitas vezes a gente diz que se arrependeu, não se arrependendo. Ou muitas vezes, mesmo arrependidos, nós cometemos os mesmos erros. É o sentido da palavra recalcitrante. Né? Recalcitrar é cometer o mesmo erro várias vezes. Então, quando nós cometemos o mesmo erro várias vezes, uma pessoa que vem e me diz que está arrependida do que fez, a gente pode até acreditar, mas a gente não dá chance para ela demonstrar. Lembra que o castigo do leproso era ser afastado do acampamento, da sociedade? Quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando impuro, impuro. E aquela pessoa que tivesse a desconfiança de que estava com lepra, ela tinha que se apresentar para o sacerdote, passar por aquele processo de 7 dias. Gente, não parece com o Covid-19? Se você está com suspeita, você vai lá e se apresenta, fala que você está com sintomas e você entra efetivamente no isolamento. Nós todos estamos em quarentena. Quem está com a suspeita entra em isolamento. Quando é detectado, depois de 14 dias, que você não está com Covid, aí tudo bem, você é de novo inserido no convívio. A pessoa com a lepra, ela se apresentava. Se ela tivesse sido curada do furúnculo, que na época a lepra não tinha cura, ela voltava depois de 7 dias ao convívio com a sociedade. Por que Jesus pede o leproso para poder ir lá no sacerdote se mostrar? Porque o sacerdote era a única pessoa que tinha capacidade
vamos falar assim, jurídica, para falar que aquela pessoa estava curada e pura, para reinserir ela na sociedade. Olha que legal, gente. Olha como é que Jesus é bonito, gente. Olha como é que Jesus é bonito. Jesus, ele fala assim, ó, vai lá e se apresenta, porque quando você se apresentar curado, o sacerdote tem a obrigação de te inserir na sociedade de novo. É obrigatório inserir na sociedade outra vez. Então, quando ele faz isso, eu não sei se vocês perceberam, mas o título, né, do nosso estudo de hoje, ele vem falar que a cura do leproso é também a cura da sociedade. Por quê? Porque reinserir uma pessoa que estava adoecida é um alto grau de empatia. É um alto grau de compaixão. É um alto grau de desenvolvimento espiritual e compreensão de que as pessoas que estão em equívoco, em erro, adoecidas, ao se curarem, têm total direito de serem reinseridas na sociedade. Uma lepra da sociedade, o roubo, o estupro, o assassinato, as iniquidades todas que nós temos. Esses leprosos morais que cometem roubo, extermínio, estupro, eles são levados para esse isolamento nos presídios. Mas muito poucos são educados, porque os nossos sistemas prisionais ainda não conseguem educar as pessoas que chegam lá. O nosso sistema prisional ele é punitivo e não educativo. Quando se tornar educativo, as pessoas sairão do presídio melhor do que elas entraram. E o intuito é que nós saiamos da encarnação melhor do que nós entramos. Entendem? É importante compreender isso. Nós estamos aqui para sair melhor do que nós chegamos. Que se for preciso perder parte do corpo para você sair melhor do que você chegou, que assim seja. E quando Jesus fala com ele, se apresenta para você ser reinserido na sociedade, ele está mostrando para nós, não tem doença que não possa ser curada. Não existe lepra na sociedade que não possa ser revista e reaceita. Mas há necessidade do tratamento. No caso desse leproso, é tratamento de choque. Encontrou com Cristo. Vai saber quantos séculos, quantas encarnações esse espírito sofreu. Mas, ao sofrer o suficiente, ele recebe do Cristo a liberdade para ser reinserido na sociedade. E isso, hoje, é um alerta para nós, para que nós venhamos a compreender que as nossas atitudes, elas vão ter correspondência no corpo físico. E que se a gente não tomar cuidado, talvez elas venham a nos invalidar futuramente. Chico Xavier, lá no Pinga Fogo, em 1971, ele deu uma explicação dizendo que, via de regra, não todos os casos, a pessoa que sofre de esquizofrenia foi uma pessoa que, numa vida passada, não sabendo qual, mas provavelmente uma bem próxima, em vida passada, cometeu assassinato e depois suicídio. E retorna ao corpo físico, numa próxima existência, comprometido com a questão mental e ainda perseguido pelo espírito ou os espíritos envolvidos no ato criminoso feito no passado. Então, olha que interessante. A enfermidade, ela tem os seus componentes físicos,
E aí vem o problema, né, neurológico por causa do suicídio em deteriorar o corpo físico. E aí o corpo vem comprometido no campo neural, aonde vem as alucinações da enfermidade, mais as perseguições referente ao processo do assassinato. Então, esse tipo de enfermidade, por exemplo, que a gente sabe que não tem cura hoje, ainda, mas tem controle, quer dizer para nós que é um tratamento longo prazo, às vezes. Tem pessoas que vão tratar a longo prazo. Um exemplo clássico para nós, diabetes. Se não é um caso genético, por exemplo, se a pessoa ela adquire a diabetes por excesso de dose, por falta de controle, a vida fala assim, ó, eu até te entendo. Eu tenho aqui um remédio para que você não perca a sua visão, para que você também não tenha necrose, para que você não piore a sua situação. Mas curar nessa encarnação não dá mais. Então você vai passar por uma reeducação. Gente, vocês têm noção que o tratamento da diabetes reeduca a pessoa no açúcar? Uma pessoa que morrer diabética controlada, possivelmente, numa próxima encarnação, ela já não vai comer o açúcar que ela comeu nessa encarnação para virar diabética. Porque ela vai passar tantos anos sem comer açúcar e aprendendo a explorar o paladar dela em outras coisas, que numa próxima encarnação o açúcar para ela vai ser um trem assim, talvez desnecessário. E cientificamente falando, o açúcar que a gente consome, ele vicia tal qual outras drogas. Olha, gente, como é que a vida vai educando a gente assim. Pessoa que tem pressão alta. A pessoa que tem pressão alta, o remédio para controle de pressão, via de regra, ele existe para quem não quer cortar o sal. Porque se a pessoa cortar o sal e aprender a utilizar o paladar, provavelmente ela não precisa de tomar o remédio. Salvo se ela já chegou numa condição física e fisiológica de tal maneira que ela vai precisar do remedinho. O resto da encarnação. Mas dependendo da modificação de hábito alimentar, ela vai tomar o mínimo do mínimo para poder se ter uma vida sem a necessidade de outras medicações. Então, quem que toma o remédio de pressão? Quem não quer cortar o sal. Gente, isso é tão óbvio, né? Isso tudo é o resultado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Como diz Bezerra de Menezes. Nós somos herdeiros de nós mesmos. André Luiz também fala isso. Então, para que nós não venhamos a perder essa capacidade... Vocês têm noção que a lepra já é assim... É perder talvez assim, um máximo de possibilidades de interação com a vida, bem como a idiotia, aquelas pessoas que nascem com paralisia cerebral, em alto grau, são pessoas que perderam a chance de interagir com a vida. Que vão vegetar para que possa expurgar no corpo o resultado de emoções e pensamentos enfermos. Chico Xavier também explica que as pessoas com paralisia cerebral, via de regra, não em todos os casos, foram pessoas que usaram mal o intelecto em encarnações passadas. Então, pessoal, essa passagem ela é muito importante e bonita para nós nesses dois fatores. Olha, não interessa o quanto você se olhe e você se ache impuro. Jesus te aceita. E ele quer. Gente, o mais bonito disso é que ele fala assim, Senhor, se você quiser, Jesus fala assim, eu quero. Mas lembra que Jesus sempre fala para as pessoas assim, a sua fé que te curou? Jesus, gente, sempre quer, e nós estamos querendo curar? Nós estamos querendo passar pelo tratamento da cura?
Qual que é o tratamento da cura? Para ele era se apresentar para o sacerdote. E se apresentar para o sacerdote era ficar em isolamento por no mínimo mais 14 dias. Que ia ser 7 dias, o sacerdote ia falar, então agora fica lá de quarentena, depois de mais 7 dias, se tiver mais nada, aí ok, você vai ser reinserido. Já parou para pensar que esses 7 dias às vezes pode ser uma encarnação sua? Esses 7 dias pode ser, cada dia pode ser uma encarnação? O que vale? Você passar por 7 encarnações com problemas e depois se ver livre? Ou você continuar com problema por inúmeras encarnações? O que você prefere? 7 encarnações, 7 dias, com algumas limitações e depois se ver livre? Ou continuar recalcitrando o erro? Morrendo pelas mesmas coisas? Sem querer perdoar, sem querer amar? Me entendem? Então, pessoal, o nosso desejo com esse estudo é entender que não existe impureza no seu coração que Jesus, primeiro, que Jesus já não conheça, porque ele já conhece, e segundo, que não tem resolução. Só que talvez demore, talvez o tratamento demore. É por isso que o verdadeiro espírito ele vai ser reconhecido, não é porque ele já é santo, é por causa do esforço. Então, se o seu problema é mentira, ao encontrar com Jesus, hoje você mente 10 vezes, amanhã você vai mentir 9. Depois você vai mentir 7, depois você vai mentir 5, depois você vai mentir 4. Depois... O negócio é que, quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, quando a gente conhece o Espiritismo, essas coisas, a gente está com pressa, a gente quer dar um passo maior que a perna. Eu quero sair de alguém que mente 10 vezes por dia para ser alguém que não mente mais nunca mais. Pode acontecer na sua vida? Até pode. O que eu estou querendo te dizer é, se você voltar a mentir, tenha compaixão de você mesmo. Ter compaixão de você mesmo não quer dizer que você vai ficar sempre usando falsa desculpa. Porque vai doer no seu coração mesmo isso que você está fazendo. Tá tranquilo, pessoal? Eu espero que sim. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, veio um comentário aqui mais cedo aqui da Isis, né? Eu cheguei a dar uma corrida de olho, né? Falando do leproso, né? Da espiritualidade, né? Que é essa coisa nossa, assim, da gente ter as nossas imperfeições, né? Que você trouxe lá do Primícias do Reino, que é um livro maravilhoso, que a gente indica para quem nunca leu o livro Primícias do Reino. É um livro de bastidor do Evangelho também, sensacional. Quem quiser que leia, né? A gente recomenda. Então, assim, é a gente ir entendendo que as enfermidades, elas não são necessariamente essa punição só por punir. A gente chama de punição porque a gente não aprendeu ainda a educação. Hoje, mais cedo, eu estava participando do ESD, de uma casa espírita lá de Santa Teresa, que chama Irmã Ló. Me pediram para falar lá hoje a respeito das crianças, deixar vir as minhas criancinhas, né? Deixar vir minhas criancinhas, porque, né, o reino dos céus é aquele que se assemelhar a ela. E Jesus fala assim, que a criancinha é aquela pessoa dócil a aceitar o Evangelho de Jesus, a aceitar as leis divinas. Mas falando assim, gente, parece que é ser dócil para aceitar pisão no pé, alguém que fez um negócio ruim com você, aquela pessoa que te tirou do sério. Mas às vezes é ser dócil. Sabe quando a gente fala assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? Às vezes é ser dócil a justiça divina. Se você tem fome e sede de justiça, deixa eu te contar um segredo. Acho que eu até já falei sobre essa passagem aqui. Se eu tiver um prato de comida e você tiver com fome, e eu comer a comida, eu não mato a sua fome, não, mato. Não. Então, quando você vê um bandido ser preso, alguém ser, né, respondendo na lei, deixa eu te contar um negócio. Esta pessoa é que está comendo o prato da justiça.
Você não vai ser saciado por essa fome, por esse alimento. Sabe quando você vai ser saciado? Quando a justiça divina bater na sua porta, cobrando de você os seus erros, cobrando de você a educação do evangelho, entende? Então, diante das suas dores, dos seus sofrimentos, é a justiça divina batendo na porta, assim, eu trouxe um prato de comida. O prato de comida é essa dor que está te limitando hoje. Entendeu que não é para usar de uma forma equivocada o seu corpo, a sua mente? E quando você se alimenta da justiça e fala, Deus, capítulo, deixa eu só conferir, esse é o 5. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eles evocam o Espírito para curar uma pessoa que é cega. Gente, eu sou apaixonado com essa prece. O Espírito é evocado para curar uma pessoa cega. E ele fala assim, olha, vocês me chamaram aqui para curar essa pessoa? Mentira, capítulo 8. Bem-aventurados que têm os olhos, puro coração. Lá no item 20, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Eles evocam o Espírito para curar uma pessoa. O cura-dar. E ele fala com ela assim, gente, é um negócio de doido. Ele fala assim, meus bons amigos, para que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento. Bom Deus. Ela perdeu a vista e as trevas que a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Gente, é sensacional. Presta atenção no que ele fala. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração, meu Pai, cura-me. Mas faze que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Gente, isso é bonito demais, né? Não? Eu acho. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem e, quiçá, também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Gente, isso é bonito demais. Eu acho. Espero que vocês achem também. Porque é uma forma de rezar diferente do que a gente tem costume. E os Espíritos ainda falam assim, ó, se você está sofrendo, de cara pede perdão para Deus. Porque só sofre quem errou no passado. E se você errou no passado, você precisa pedir perdão. Então, está sofrendo, a primeira coisa, Deus, desculpe que eu pequei. Não sei quando nem onde. Mas eu errei. Deixa eu ver se o Maxwell está aqui ainda. O Maxwell está aqui, ó. O Maxwell tem uma filha linda, pequenininha, a Bia. A Bia é um espírito que me via dentro da fraternidade lá do Miramês, em tenra idade, talvez lá por volta dos seus 4 anos. A Bia me via, ela fechava a cara e me olhava com as... Se é possível uma criança naquela idade sentir ódio, eu acho que ela me olhava assim. Ela me olhava com desprezo e saía de perto de mim e eu ficava chateado. E ela não sabia nem expressar, não sabia falar. Ela só me olhava, fechava a cara e saía. Um belo dia, numa festa junina, lá dentro do Miramês, eu doido para brincar com ela, ela fechou a cara, aí eu agachei na frente dela e falei assim, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu não sei quando e nem onde eu te chateei, ou eu te maltratei, ou eu te magoei, mas eu te peço perdão. Eu não sei o que eu te fiz no passado, mas deixa eu te contar um negócio. Eu mudei e estou mudando. Me dá uma chance.
me perdoa, seja lá pelo que eu tenha feito. Ô, gente, num passe de mágica, na semana seguinte, e de lá para cá, a Bia, quando me via dentro do Miramês, ela fazia questão de atravessar o salão e me abraçar. E me cumprimentar. Era uma das poucas pessoas que, ao chegar no Miramês, ela estava andando, ela me via, ela voltava só para falar assim, oi? Gente, nós não temos noção. E esse caso da Bia, para mim, ele é um dos mais impressionantes da minha vida. Porque eu não faço ideia realmente do que aconteceu no nosso passado. Mas pelo menos eu acho que eu consegui. Sem saber o que eu fiz, pedir para ela um perdão sincero. E ela, graças a Deus, me perdoou. E Maxwell, obrigado pela oportunidade de ter trazido ao mundo, levado para a evangelização desde bebezinha, e ela conseguiu me perdoar inteira a idade. E é menos uma alma em cima da terra que tem bronca comigo. Então, gente, não percamos a oportunidade de reconhecer erros, de pedir perdão, de reconquistar corações, de reavivar oportunidades em nós que vão fazer com que a gente esteja em melhor saúde espiritual. Espiritual. E como disse aqui o cura Dar, se for o caso do corpo adoecer para curar a alma, que seja. Quer dizer que ao adoecer a gente vai deixar de procurar a cura? Não, gente. Eu já falei aqui e vou repetir. Quem me ensinou isso foi a Regina Torquetti, que é uma excelente psicóloga, me tratou por 4 anos e meio. A fila diminuiu, graças a Deus. Por 4 anos e meio, a Regina Torquetti me tratou no campo da psicologia. E ela um dia, dentro das minhas várias dores que eu carrego, e uma luta, né, para conseguir me desvincular de várias delas, um dia eu falei, mas eu vou ter que brigar com isso uma vida, vou ter que brigar com isso até quando? Ela falou assim, Cadinho, talvez uma vida inteira. Mas sabe o que importa mais? Não a enfermidade em si. Hoje você tem acesso a tratamentos. Faça todos os tratamentos que você puder. Porque pode ser que em algum deles você se cure. Não menospreze os tratamentos. Ter acesso ao tratamento. Palavras dela. Provavelmente quer dizer que em algo você acertou no passado, que apesar das suas dores, você pode se curar. Não perca a oportunidade. Se trate. E isso é para todo mundo. Gente, não fica, se você tem acesso a tratamento, não fica preso igual pessoas que são assim, ó. Ah, Jesus vai me curar. Bezerra de Menezes vai me curar. Passe vai me curar. Gente, se tem acesso ao tratamento material, vai. O passe vai te ajudar no tratamento da medicina da Terra. E espíritas, nós estamos num momento complexo da Terra, de transição. Não menospreze o tratamento com psicólogo, hein? Eu tenho falado isso muito. E vou continuar repetindo. Não menospreze. Esses momentos de pandemia agora, a gente tem que ficar lidando aí com isolamentos. Não menospreze o acompanhamento da sua mente para que você não adoeça num campo desnecessário, sendo que já tem tratamento. E, sobretudo, aceite as pessoas que já se trataram e voltaram. Sabe aquela pessoa que errou com você há 10 anos atrás? Tem chance dela ter se curado, sabe? Tem chance dela ter se transformado. Sabe aquela pessoa que te magoou lá na sua infância? Aquela pessoa que te maltratou na sua adolescência? Aquela pessoa que te maltratou há 20 anos atrás? Tem a chance dela ter se curado. E talvez essa lepra dela que nos magoou já possa ter sido estancada e talvez já seja a hora dela voltar ao nosso convívio. Permita. Se ela ainda não se tratou, a vida vai dar ela chance de talvez sentir mais dores. Mas não sejamos nós esse juízo, esse juiz de condená-la à dor e sofrimento. Né? Então, assim, que possamos compreender. Todos nós somos doentes da alma. Todos nós. Gente, você tá reencarnado, a sua alma está querendo ser curada.
Aceitemos os tratamentos, a terapêutica divina da vida. E aí a terapêutica são os médicos, como diriam os espíritos, de jaleco branco. É o passe na casa espírita, é o psicólogo muitas vezes, é uma dor muitas vezes, independente de como doa em você. Garra na prece, garra com Deus, garra com Jesus. Jesus não interessa o quanto você esteja impuro, ele vai te atender. E depois de te curar, se apresenta. Sabe o que é se apresentar para a sociedade? Vou falar com vocês um exemplo. Eu estar aqui hoje falando para 51 pessoas sobre perdão, sobre tratamento, eu me permiti, apesar das minhas impurezas e da lepra que eu ainda carrego no meu espírito, um dos meus tratamentos é falar para as pessoas sobre o Evangelho de Jesus. Um dos meus tratamentos é divulgar o Espiritismo. E eu, com a ajuda, inclusive, da minha psicóloga, eu entendi que eu só vou me ver curado se eu continuar falando para as pessoas. E eu não me permito mais parar, porque eu já quis parar de falar por causa disso. Hoje, não mais. Hoje eu continuo falando, apesar das minhas imperfeições. Eu vou continuar falando do Evangelho, até que um dia eu pratique aquilo que eu falo. Então, o nosso desejo é que vocês também continuem se esforçando, não desistindo de vocês mesmos. Faz para alguém que, com certeza, a lei divina vai te dar subsídio para que você seja curado da sua dor. E reinserido na sociedade espiritual e também social. Gente, agradeço do fundo do coração a atenção e o carinho de todo mundo. Que Jesus possa permanecer conosco não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Um beijo no coração. Peço perdão se eu falei alguma coisa que magoou alguém, mas nosso desejo sincero é que possamos dividir juntos, né, as nossas oportunidades de crescimento. Obrigado, que Jesus esteja conosco e que possamos